E existem vários motivos que levam a sua planta a ficar com essas folhas amarelas, como essa daqui, que está com algumas poucas folhinhas aqui, olha só. Bom, e esses motivos, essas causas, elas vão levar ao que a gente está observando. O que a gente está observando é o sintoma. Esse sintoma de folha amarela, essa aqui, ó, só encostei, ela já saiu. Não precisei nem puxar. Bom, esse sintoma está relacionado com alguns fatores que podem ser no ambiente, podem ser aqui na parte aérea da planta, na própria planta, podem ser aqui dentro do vaso, aqui por baixo. Então você vai pegar a sua planta e dar uma observada, ver se não tem umas manchinhas, umas pragas, uns bichinhos. E um dos fatores com relação ao ambiente, o ambiente de cultivo, por exemplo, pode ser a falta de água. Esse é o primeiro problema que muitas pessoas acabam não percebendo. Como existe aí a ideia de que a rosa do deserto é uma planta de deserto, que não gosta de água, algumas pessoas acabam molhando muito pouco, ou uma frequência muito baixa, aí uma vez a cada 15 dias. Acabou de comprar uma planta que estava lá no viveiro, crescendo, saudável, sendo regada praticamente todos os dias, sendo adubada com bastante intensidade. Ela chega na sua casa e toma aquele choque, né? Não recebe mais água, não recebe mais adubo e fica ali num canto, um ambiente até diferente. E essa falta d'água, essa redução na frequência da rega, diferente do que estava acontecendo no viveiro, pode levar a algumas folhas começarem a amarelar, principalmente essas folhas da parte de baixo aqui. Então a planta ela começa a perder as folhas de baixo para cima. Elas vão amarelando, secando e pode ser simplesmente isso mesmo. Ela está com sede e, como eu falei, né, o sintoma de folha amarela ele é uma causa devido a um motivo qualquer, esse é um deles. E pode não ser um problema. A folha amarela pode ser simplesmente um sinal em que a planta está tentando se proteger de uma mudança. É um sintoma que está te alertando, está te ajudando a entender que alguma coisa precisa ser modificada, ou no ambiente, ou aí no cultivo da sua planta. Mas esse é só o primeiro motivo. E quando está faltando água, uma outra coisa que você pode observar, além dessas folhas amarelas, é que o caudex pode ficar um pouco murcho, pode ficar ali mais macio, mas não é aquele sinal de apodrecimento, não. É um sintoma diferente, a planta fica meio borrachuda, ela não está mole, parecendo uma gelatina apodrecendo. Mas você pode até retrucar daí, nossa, Luciano, mas aqui está chovendo, eu molho todos os dias a minha planta e mesmo assim ela está com as folhas amarelas. E o amarelamento das folhas está muito relacionado com a saúde das raízes. Mesmo que você esteja molhando todos os dias ou esteja chovendo, a planta pode não estar conseguindo absorver a água ali de dentro do vaso. Isso pode estar relacionado a problemas nas raízes, que podem ser desde um apodrecimento, justamente devido a uma quantidade exagerada de água, ou algum inseto, uma cochonilha, problemas como esse. Uma qualidade ruim de um substrato, se você, por exemplo, mudou ou fez um replantio há pouco tempo. Ou seja, todas essas questões estão relacionadas à água, à dificuldade que a planta tem de absorver. Só que pode ser tanto com relação à falta ou alterações aí na raiz. E esse é o segundo problema, que são problemas relacionados à saúde dessas raízes, algum apodrecimento, por exemplo. Mas o problema de apodrecimento de raiz você vai resolver de uma forma diferente do problema com relação ao ambiente, ao cultivo básico ou à falta d'água. Eu até me lembro de uma vez em que eu estava muito ocupado, trabalhando demais, e eu deixei a Cris responsável por essa parte de molhar as plantas. A Cris me ajuda aqui no cuidado com essas plantas, e ela também estava trabalhando bastante, era um momento em que a gente estava muito ocupado. E eu observei uma planta, apertei ela um pouquinho, ela estava meio murcha, apareceu uma folhinha, outra amarela por baixo. Eu perguntei, Cris, você está molhando as plantas? Lembrou de molhar? E ela imediatamente falou, nossa, estou molhando todo dia. Só que eu utilizo um calendário. Nesse calendário eu marco lá os momentos de defensivo. E nesse momento, como eu estava tão apertado, eu estava marcando até mesmo os dias em que ela estava molhando. Eu olhava ali, observava, marcava que a rega estava sendo feita. E talvez eu tenha distraído, ou ela também. E nesse dia a gente pegou o calendário para olhar e viu assim, nossa,
Já tem uns 4 dias que a gente não molha as plantas e estava um tempo muito seco, as plantas no sol. E era uma planta que estava num vaso pequenininho, com pouco substrato, secando muito rápido, e ela acabou então sofrendo as consequências de ficar aí uns 4 dias sem água. Mas, Luciano, a rosa do deserto não aguenta muito tempo sem água? Sim, ela aguenta, elas são muito resistentes. Mas em algumas situações, dependendo do clima, dependendo do tamanho do vaso, a quantidade de substrato, pode acontecer que alguma planta comece a murchar, a sentir esses efeitos muito rápido, como por exemplo aí 4 dias. É claro que essa situação para mudinhas pequenininhas em copinhos de café é ainda pior, essas mudinhas são ainda mais sensíveis à desidratação. Mas se você tem certeza que está molhando regularmente as suas rosas do deserto, e está observando aí uma folha amarela ou até mesmo o caudex murchando, você vai ter que fazer uma observação melhor. Vai ter que, por exemplo, pegar aí uma planta, colocar o dedo aí no substrato, ver se ele está úmido. E se por acaso esse substrato estiver muito úmido, se você tiver certeza, estou molhando com frequência, e mesmo assim está apresentando esse sintoma de amarelamento, de dificuldade de absorver a água, o caudex murcho, você vai ter que realizar uma segunda ação. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar a intimidade da sua planta. Porque esse problema, tá, da perda de folhas, ela pode estar acontecendo por apodrecimento das raízes, a perda daquelas raízes fininhas, ou cochonilha atacando aqui por baixo. Existem algumas outras coisas que podem acontecer, só que você vai ter que pegar a sua planta e levantar, tirar ela ali do vaso. Vamos ver como é que está essa daqui. Olha só, deixa eu aproximar para você ver. Um monte de raiz fininha. Tem uma raiz mais grossa aqui do lado, olha só. Estou te mostrando a intimidade da minha planta. E se tiver tudo certinho, se tiver tudo bem, então vai ser um mistério, mas nesse caso a planta está super saudável, olha só. Uma outra coisa que pode acontecer é a planta estar com poucas raízes. Eu já vi a um momento ou outro isso acontecer por algum motivo. A planta fica com uma dificuldade de desenvolvimento, não produz essa quantidade enorme de raízes, não ocupa o substrato. E aí vem um calor muito forte, um dia muito quente, e ela acaba desidratando também por conta desse problema. Mas se por acaso você levantou a sua planta ali e viu uns pontinhos brancos, ou até mesmo os pontinhos brancos se mexendo, é um problema de cochonilha de raiz. Nesse caso, o que você pode fazer para resolver o mais rápido possível é utilizar algum inseticida mesmo, um produto próprio para molhar ali o substrato e matar essas cochonilhas. Existem outras opções, existem algumas situações caseiras, algumas opções caseiras que podem ser feitas, mas aí você vai ter que buscar uma receita, preparar alguns produtos. Existem algumas outras coisas que você consegue até mesmo no supermercado, mas aí esse já é um outro tema, que é a parte de pragas,